Agora nós vamos falar das células unitárias. É muito importante ressaltar que essas células unitárias aqui descritas são para sólidos formados pelo mesmo tipo de átomo, ou seja, as esferas são do mesmo tamanho, ok? Nos compostos iônicos, cátions e ânions não têm o mesmo tamanho, isso vai ter uma implicação importante. Então é muito importante primeiro você entender essa situação aqui, quando todas as esferas são do mesmo tamanho, para depois a gente entender a estrutura dos compostos iônicos, tá? Então, quem segue essas estruturas aqui? Os metais. Os metais seguem vários tipos diferentes de estruturas cristalinas. A gente está vendo elas aqui. A célula unitária mais simples que existe é a chamada cúbica simples ou cúbica primitiva. Ela vem de que tipo de empacotamento? Do empacotamento AAA, ou seja, todas as esferas vão estar sobrepostas e ocupando exatamente as mesmas posições nas diferentes camadas, ok? Então, nós vamos ter essa figura aqui, tá? Às vezes ela é representada assim, mas é importante sublinhar que esses tracinhos que a gente utiliza para representar a ligação química, eles não existem na realidade. É só uma representação didática. Como eu falei para vocês, a célula unitária ela é formada por um grupo de átomos, mas ela é formada por faces planas. Então, dentro da célula unitária não fica a esfera completa. De cada esfera dessas, somente a oitava parte dela vai ficar dentro da célula unitária. Então, nesse tipo de célula unitária, qual vai ser o número de coordenação? Ou seja, cada esfera vai tocar quantas outras esferas? 6. Qual vai ser o fator de empacotamento atômico? Ou seja, qual vai ser o espaço ocupado? 52%. E quantas unidades formulares? Em outras palavras, quantos átomos existem na célula unitária? De cada esfera, somente 1/8 fica dentro da célula unitária. Então, nós vamos ter 8, 4 aqui em cima e 4 aqui embaixo, certo? Então, 8 vezes 1/8, que vai dar um átomo. Ou seja, esta célula unitária é formada por apenas um átomo. A próxima célula unitária que nós vamos estudar é a cúbica de corpo centrado, que nós já até vimos antes. É uma célula cúbica, onde no centro do cubo vai existir uma esfera, um átomo. Então, qual vai ser o número de coordenação? 8. Cada esfera vai tocar 8 outras esferas, certo? Então, olha só, aqui fica bem claro de entender. Aqui é o retículo cristalino, ou rede cristalina, ou estrutura cristalina, certo? Essa estrutura cristalina é formada por essa célula unitária, que é uma célula do tipo cúbica de corpo centrado, ok? O número de coordenação de cada esfera vai ser 8. 68% do espaço desse retículo cristalino vai ser preenchido por átomos. E o restante são os interstícios. Quantas unidades formulares, ou seja, quantos átomos existem nessa célula unitária? A esfera que fica no meio, ela fica completamente dentro da célula unitária. Então aqui já é um átomo, ok? E cada esfera localizada nos vértices, somente a oitava parte dela vai ficar dentro da célula unitária. Então vamos ter 8 vezes 1/8 mais 1. Que vai dar um total de 2 átomos. Então, cada célula unitária dessa é constituída por 2 unidades formulares. Agora vamos falar dos empacotamentos compactos. Primeiramente, a célula cúbica de face centrada, ou simplesmente CFC. Nela, o número de coordenação vai ser 12. Cada esfera, vamos analisar por essa aqui, ela vai tocar 4 esferas aqui na mesma camada, 4 esferas aqui na camada de baixo e mais 4 esferas na camada de cima.
Tá? Você pode fazer esse exercício tentando ver isso aqui na estrutura cristalina. Então aqui é a estrutura cristalina e aqui nós temos a célula unitária, que forma essa estrutura cristalina. O número de coordenação é 12, 74% do espaço é ocupado, portanto 26% do espaço corresponde aos interstícios. E nós temos quantas unidades formulares? As células que estão no centro da face, só metade delas vai estar para dentro da célula unitária. E a outra metade vai estar para fora. Então, como nós temos 6 faces, nós vamos ter 6 vezes 1 sobre 2. Tá? Metade da esfera vai estar dentro da célula unitária. E as esferas dos vértices, como a gente já sabe, só a oitava parte dela fica dentro da célula unitária. Então vamos ter 8 vezes 1/8. Isso vai dar quanto? 6 vezes 1 sobre 2 vai dar 3. 8 vezes 1/8 vai dar 1. 3 mais 1, 4 átomos. Então esse tipo de célula unitária, a célula cúbica de face centrada, ela contém 4 unidades formulares. E agora vamos falar da célula hexagonal. A célula hexagonal compacta, assim como a cúbica de face centrada, as esferas vão ter número de coordenação 12 e o fator de empacotamento será de 74%. Ok? É fácil de você conseguir enxergar aqui. Por exemplo, essa esfera aqui toca 6 esferas aqui ao redor, 3 embaixo e mais 3 esferas da camada de cima. Então, número de coordenação 12. Quantas unidades formulares nós vamos ter? Nós vamos ter 12 esferas localizadas nos vértices da célula unitária. Dessas, a sexta parte dela vai estar localizada dentro da célula unitária. Então, vai ficar 12 vezes 1/6. 2 esferas vão estar localizadas no centro das faces. Tá? Então, vai ficar 2 vezes 1/2. E temos 3 esferas que vão ficar completamente dentro da célula unitária. Então, mais 3. Isso vai dar um total de 6 átomos. Logo, essa célula unitária é formada por 6 unidades formulares. Agora nós vamos falar da estrutura dos compostos iônicos. Então, como nós já falamos antes, essas estruturas que nós vimos até agora, nela as esferas têm exatamente o mesmo tamanho. Então elas ocorrem nos metais, nas estruturas metálicas. Nos compostos iônicos, as esferas, entre aspas, né, porque os átomos não são esferas, mas a gente utiliza isso para facilitar o nosso entendimento, as esferas não têm o mesmo tamanho. Então, as estruturas cristalinas, elas não vão ter o mesmo tipo de célula unitária dos metais, mas a gente pode entendê-las como células unitárias derivadas das células unitárias dos metais. Essas células unitárias que vamos estar mostrando aqui, vários outros compostos iônicos apresentam o mesmo tipo de célula unitária. Elas vão servir como um guia para vocês aprenderem a interpretar as células unitárias e assim conseguir entender os diversos tipos de estrutura. Então, no sulfeto de zinco, a gente vai entender claramente isso que eu estou falando. Por exemplo, polimorfismo, 2 tipos de cristais. Temos a estrutura do tipo blenda. A blenda a gente pode entender assim. Os átomos de zinco, eles vão ocupar as posições de uma célula cúbica de corpo centrado e os átomos de enxofre vão ocupar os interstícios tetraédricos. Como para cada esfera existem 2 interstícios tetraédricos e nós temos a proporção de átomos de 1 para 1, então a gente pode entender que só metade desses interstícios são ocupados. Só metade dos interstícios tetraédricos estão sendo ocupados. O número de coordenação tanto do cátion quanto do ânion
vai ser 4. Logo, a gente diz que essa célula tem um arranjo 4 por 4. A outra estrutura cristalina, ela é semelhante, mas ela deriva de um empacotamento do tipo hexagonal. Aqui eu montei a estrutura cristalina tridimensional da Blenda. Se a gente estivesse no curso presencial, vocês iriam brincar de montar estruturas como essa. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Percebam que tanto as esferas roxas quanto as esferas pretas, o número de coordenação é 4 e o arranjo é tetraédrico. Tá? Então, isso é um retículo cristalino. Dentro do retículo cristalino, você pode enxergar, ou pelo menos tentar enxergar, a célula unitária. Aqui pelo vídeo vai ser difícil de mostrar isso para vocês. Tá? Mas se você observar com atenção, você vai conseguir perceber esse cubo imaginário, tá? Esses tracinhos aqui, ó, deixa eu tirar a estrutura da frente. Esses tracinhos aqui, ó, que formam o cubo, eles são imaginários, tá? Eles não existem na estrutura real. Assim como essas varetinhas aqui unindo os átomos, eles também são imaginários. No raio-x, a gente só enxerga isso, as posições desses núcleos. Dentro dessa estrutura, você tem que conseguir enxergar esse cubo imaginário, no qual, pelas posições atômicas, você vai perceber de qual célula unitária a estrutura iônica deriva. Tá? Eu posso dizer que isso aqui é um cubo de face centrada? Não posso. Por quê? Porque as esferas não são do mesmo tamanho. Eu posso dizer que é uma estrutura derivada de um cubo de face centrada. Outra estrutura bastante conhecida é a estrutura do sal-gema, que é o nome dado ao mineral do famoso cloreto de sódio. Tá? O cloreto de sódio, ele também é uma estrutura derivada de um cubo de face centrada. Então aqui nós temos a célula unitária, ok? Lembrando que essas linhas aqui são imaginárias. O empacotamento de esferas real seria esse, ok? Aqui dentro nós temos a célula unitária. A célula unitária seria isso aqui, ó. Esse grupo aqui. Aqui nós teríamos uma face da célula unitária, esse grupo de átomos aqui. E aqui nós temos um pedaço maior do imenso retículo cristalino. Como que é essa célula unitária? As esferas azuis, que são os íons de sódio, também estão ocupando as posições de um cubo de face centrada. E as esferas verdes, que são os ânions cloreto, estão ocupando os interstícios octaédricos entre essas esferas aqui. Tá? Então, geralmente a gente interpreta as estruturas dos compostos iônicos dessa forma. Um dos íons vai estar ocupando as posições das esferas da célula unitária que originou a estrutura, e o outro íon vai estar ocupando os interstícios dessa célula unitária. Nesse caso aqui, a gente pode considerar tanto faz, tá? Tanto faz um como o outro, tá? Mas do jeito que está desenhado aqui, o sódio está ocupando as posições das esferas de um cubo de face centrada e os ânions cloreto estão ocupando os interstícios octaédricos. Qual o número de coordenação? 6, tá? É um arranjo octaédrico. É isso aqui, tá? Então, tanto os cátions quanto os ânions aqui têm número de coordenação 6. Então, é um arranjo 6 por 6. Agora, vamos ver a estrutura do cloreto de césio. O cloreto de césio, sua estrutura deriva de um cubo de corpo centrado. Eu posso dizer que isso é um cubo de corpo centrado? Não, porque as esferas não são do mesmo tamanho.
Tá? É importante ficar claro que o fluoreto de césio é um exemplo, mas existem vários compostos iônicos que vão seguir essa mesma estrutura aqui. Tá? Então, qual vai ser o número de coordenação? 8. Certo? Tanto cátions quanto ânions vão ter número de coordenação 8. Então, vai ser um arranjo 8 por 8. Então, nessa estrutura, ela deriva de uma célula cúbica de corpo centrado, onde os ânions vão estar ocupando as posições dos vértices e o cátion está ocupando a posição central. Mas você poderia fazer a célula do mesmo jeito, certo? Imagina essa célula do mesmo jeito, com o ânion ocupando a posição central. Daria no mesmo. É só uma forma de olhar diferente. Vocês podem perceber isso aqui na estrutura cristalina. Tá? Aqui, ó, nesse caso, o cátion está ocupando a posição central. Já aqui, nessa perspectiva, é o ânion que está ocupando a posição central. Todos esses exemplos que nós vimos até agora são de compostos iônicos do tipo AX. O que é isso? Na fórmula existe a mesma quantidade de cátions e ânions. Agora vamos ver exemplos do tipo AX2, ou seja, o número de ânions vai ser o dobro do número de cátions. O exemplo que nós vamos ver aqui é a fluorita. Então, como que é a estrutura da fluorita? A gente pode interpretar essa estrutura de várias formas. A gente pode interpretar que os íons de cálcio estão ocupando as posições de uma célula cúbica de face centrada e os fluoretos estão ocupando todos os intertícios tetraédricos, tá? Tetraedro. E outra forma de interpretar é que o íon cálcio vai estar no centro de uma célula derivada de um cubo de corpo centrado. O fato é que cada cálcio vai estar rodeado, vai estar tocando 8 ânions fluoreto. E cada fluoreto, aqui está fácil de enxergar, ó, ele vai estar tocando 4 cátions de cálcio. Logo, o arranjo vai ser do tipo 8 por 4. O número de coordenação do cálcio vai ser 8 e o número de coordenação do flúor ou do fluoreto vai ser 4. Então é isso, pessoal. Estudem bastante, tirem suas dúvidas e até a próxima. Valeu!